Tudo bom, pessoal? Como se aproxima o tempo de Pentecostes, surge então para nós a oportunidade de refletir um pouco sobre a figura do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E por isso nós preparamos esse curso para a gente refletir um pouco sobre o Espírito Santo em diversos aspectos. Então esse curso será um curso de 12 aulas, das quais essa é a primeira. E nessas aulas, que serão objetivas, curtas, cerca de 10 minutos no máximo cada uma, nessas aulas a gente vai abordar o Espírito Santo, por exemplo, no Antigo Testamento, depois na vida de Jesus, nos escritos de São Paulo, nos escritos de São João, o Espírito Santo no ensino de alguns santos, né? São Basílio, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, nos escritos, nas cartas da Beata Helena Guerra, no magistério da Igreja, né? Especialmente no magistério de Leão XIII. A gente vai abordar o Espírito Santo, a sua ação no homem. A gente vai abordar os dons, os carismas e aprofundar um pouco no dom de línguas. E vai ser um curso que, claro, a gente não tem o objetivo de esgotar esse conteúdo, né? Longe disso, mas de dar uma introdução e, de certa forma, também preparar, né? Nos preparar para viver melhor o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, né? A festa do derramamento do Espírito Santo. Então, espero que você fique conosco até o final. E nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá certo? Então vamos aqui com a gente. Nas primeiras linhas da Bíblia, a gente já encontra a primeira menção ao Espírito Santo. Claro que é uma menção um pouco velada. O texto original não utiliza o termo Espírito, né? Mas a tradução já nos dá mais essa dica, já se coloca Espírito. Quando diz, o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas, né? Em Gênesis 1, versículo 2, perdão. Nesse versículo, o termo original utilizado aí para se referir ao Espírito é o ruach, não é ruá, ruach, certo? É o sopro, o respiro, o vento. Esse termo ele é um termo muito complexo, né? Mas ele é um termo que se usa muitas vezes para se referir ao Espírito Santo. São cerca de 100 menções ao Espírito Santo no Antigo Testamento com o termo ruach. Quando a gente vai entender um pouco sobre essa passagem, a gente começa a perceber que quando esse trecho da Bíblia foi escrito, o povo de Israel já estava começando a assimilar de uma maneira mais explícita, digamos assim, a concepção monoteísta da divindade. Então, eles já começavam a entender que Deus era um só. E aí, quando se perguntava sobre a criação, a explicação era: Deus, através da sua palavra, criou tudo. Através do seu logos, do seu verbo. Mas junto com o verbo, né, junto com a palavra, no ato de falar, o movimento dos lábios, você já tem aí o sopro. Né? Junto com a palavra vem o sopro. Então, o logos divino, a palavra divina, o verbo divino, é acompanhado então do sopro divino. Então, você tem aí a ação da trindade na criação. E esse termo ruach, ele é usado, como eu falei, cerca de 100 vezes no Antigo Testamento. E aí a gente pode pontuar alguns momentos do Antigo Testamento que se fala do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo, tá certo? Só uma observação aqui antes. Quando se fala do ato criador de Deus, não se trata de um ato pontual e único. Por exemplo, quando uma pessoa acende um interruptor e aí a lâmpada fica acesa, a pessoa não precisa mais fazer nada. Na criação não funciona dessa forma. O ato criador de Deus ele é contínuo. Então, se Deus retira o seu espírito, as coisas voltam ao nada. É por isso, o Salmo 104 diz o seguinte: se lhe enviais o vosso espírito, voltam à vida, e renovais a face da terra. Então, quer dizer, se Deus tirasse o seu espírito, as coisas voltariam ao nada. Então, o ato criador é um ato contínuo. Deus cria e sustenta a criação através do seu Espírito Santo. Certo? Então, continuando aqui, como eu havia falado, são cerca de 100 menções a esse ruach, esse sopro divino. A gente pode pegar, no primeiro momento, a ação do Espírito na vida dos juízes, no tempo dos juízes. A gente sabe, no Antigo Testamento, a gente tem o tempo dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, até Moisés. Depois a gente tem o tempo dos juízes, que vai de Josué ali, aí tem os outros profetas, Débora, Sansão, Jefté, Gedeão e alguns outros, né? Então a gente percebe ali que o Espírito Santo ele
utiliza, né? Deus se utiliza de homens débeis, de homens frágeis, fracos, cheios de limitações, mas infunde neles o seu Espírito Santo, e aí eles têm aquela capacidade, aquela energia divina de guiar o povo. Mas nesse momento se percebe que a ação do Espírito é uma coisa intermitente, é uma coisa imprevisível também. Não é tão estável naquele momento. Mas a partir do período da monarquia, né, que é o período seguinte, depois dos juízes, né, vem os reis. No período da monarquia, especialmente na monarquia davídica, a gente vê a estabilização da ação do Espírito Santo, e de uma forma diferente da forma como o Espírito Santo se manifestava aos juízes, que era de uma forma instável, de uma forma intermitente, né? No período da monarquia davídica, você já vê isso de uma forma mais estável. E isso fica muito claro na consagração régia de Davi, quando a Escritura diz: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ou seja, repousou sobre ele de uma forma mais contínua, mais perene. Não é com aquela instabilidade, aquela imprevisibilidade, como no tempo dos juízes. Depois, né, durante e depois do exílio da Babilônia, a história de Israel ela é relida como um diálogo estabelecido entre Deus e o povo. E aí se torna muito nítida a ligação entre a profecia e o Espírito. Quando, por exemplo, você vê no livro de Ezequiel, quando se diz: então desceu sobre mim o Espírito de Deus e disse-me. Diz, assim fala Deus. E aí ele começa a profetizar. Você percebe claramente aí a ligação entre a ação do Espírito e a profecia. Mas na perspectiva histórica dos profetas, ela aponta também para o futuro, né, para a promessa, aquilo que virá no tempo privilegiado, aquilo que se anuncia naquele tempo, mas que só virá depois, né, como diz Isaías, quando anuncia a chegada, né, do herdeiro, né, do descendente sobre o qual repousará o Espírito. E aí ele continua: Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. Isaías 11, versículos 2 e 3. Essa passagem ela é uma passagem fundamental para todo o estudo da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque ela faz uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então você tem aí duas visões do Espírito. Primeiro o Espírito como um sopro e depois o Espírito como uma pessoa. Nessa passagem você tem aí uma dupla interpretação daquilo que é o Espírito Santo. É o sopro, repousará o Espírito, mas é o Espírito que é uma pessoa e o Espírito que é o sopro. Então você já tem aí uma mescla, né, do Espírito Santo, como ele era visto no Antigo Testamento, né, quando a revelação ainda estava incompleta, e depois da forma como ele é visto no Novo Testamento, como realmente uma pessoa. Quando Jesus diz, né, virá o Consolador, né, a pessoa do Espírito Santo. Então, já no Antigo Testamento a gente pode ver dois traços da identidade do Espírito Santo. Primeiro, para todos os efeitos, o Espírito de Deus é divino, é uma pessoa divina, né? É o sopro de Deus, é o ruar divino, o ruar de Yahvé, né? Não sei se esse termo é incorreto, Yahvé, mas é o ruar do Senhor, que é divino. O primeiro traço é exatamente esse, a transcendência do Espírito Santo, né? Ele é divino, ele não é uma realidade que o homem pode conquistar com as suas forças, ele só pode invocar e acolher. Ele é comunicado com gratuidade a todos aqueles que são chamados a colaborar com a história da salvação. E aí, quando o Espírito Santo encontra o acolhimento humilde em uma pessoa, aí sim ele realiza a sua ação, a pessoa sai daquele egoísmo e aí ele vai em frente, né? É libertado dos seus temores e consegue cumprir a missão designada por Deus ali. E a outra característica do Espírito Santo é um poder dinâmico que ele tem, a intervenção dele na história, que é uma coisa dinâmica. Diferente da visão do Espírito em outras religiões, né, que o Espírito Santo pode ser visto como uma coisa inerte, né, estável, evanescente, estático, melhor dizendo, né? A visão do Espírito Santo na Igreja Católica, né, e naquele período ali no Antigo Testamento, é uma visão do Espírito Santo que é dinâmico. Então é uma torrente transbordante, como diz Isaías, né? É um fogo, é o Espírito, é a força de Deus, né? Quando o Pai intervém com o seu Espírito, o caos se transforma então em cosmo e o mundo acende sem vida e a história põe-se novamente em caminho.
Então essa é um pouco a visão do Espírito Santo, né? E a participação onde a gente encontra o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá certo? Então eu espero que você tenha acompanhado aí. Se você tiver mais tempo, depois você volta e vai anotando esses 3 períodos, né? O período dos juízes, o período da monarquia, depois o período dos profetas, a visão do Espírito Santo como um sopro carismático, o Espírito Santo como uma pessoa, depois as características do Espírito Santo, né? Como um ser totalmente transcendental e divino, e depois uma pessoa dinâmica, né? Não uma pessoa inerte. Mas tudo isso para a gente entender um pouco a presença do Espírito ao longo das Sagradas Escrituras ali no Antigo Testamento. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar outros momentos das Sagradas Escrituras e outros aspectos do Espírito Santo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Shalom.